eles podem ser entendidos como livros históricos que podem ser consultados para a compreensão de algum período. E é justamente livros como esse e outros relatos de historiadores, eu vou falar disso daqui a pouco, como Flávio Joséfo. Alguém já ouviu falar nesse historiador Flávio Joséfo? Então, é um historiador hebreu dos primeiros séculos. Então, ele tem escritos históricos sobre esse período também. Então, o que eu quero dizer, assim, para começar essa aula, é que não faltam documentos históricos que dão algum tipo de suporte para a gente ver o que a gente vai ver hoje. Obviamente, a gente trata com algum tipo de cautela, né? Porque a gente não crê que eles são livros canônicos, né? Inspirados como são os livros que a gente encontra na nossa Bíblia, certo? Mas, de algum modo, a gente consegue ter algum tipo de luz sobre o que aconteceu nesse período. Antes de a gente chegar nesse período propriamente dito, eu acho que é importante a gente lembrar aqui um pouquinho do que a gente já falou até o momento, né? Semana passada foi a conclusão do Antigo Testamento, não foi isso que Diógenes ministrou? Sobre esse tema, eu queria aproveitar e perguntar para vocês: tem alguma coisa, né, que ficou, como as aulas estão sendo muito corridas, tem alguma coisa que ficou em aberto, que vocês têm alguma dúvida que vocês gostariam de compartilhar? Né, eu lembro que em uma das aulas, 2 ou 3 aulas atrás, se perguntou sobre as questões alimentares do Antigo Testamento. Aí eu tentei responder rapidamente aqui em uma das últimas aulas. Mas eu queria saber, para fechar aí essa temática na mente, né? Tem alguma coisa sobre a Antiga Aliança, sobre o Antigo Testamento, sobre isso que a gente compartilhou, que você disse: olha, eu ainda não entendi isso, eu acho que para eu passar para falar sobre o período intertestamentário, ou entrar aí na Nova Aliança, né, no Novo Testamento, eu queria entender melhor isso. Eu queria começar a aula abrindo para perguntas. Se vocês quiserem e puderem, fiquem à vontade para fazer. Senão, eu vou entender que está todo mundo afiado aí e não tem nada a perguntar. Fiquem à vontade. Se tiverem dúvidas, a hora é agora. Alguém tem, não? Todo mundo craque de Antigo Testamento? Posso perguntar para vocês, então? Fiquem à vontade, viu, gente? Inclusive, ao longo aí da aula, se vocês lembrarem de alguma coisa, vocês podem perguntar. Mas vamos lá. No final da história do Antigo Testamento, você deve lembrar que o que aconteceu foi o seguinte: Israel já tinha passado aí por algumas dominações. Israel, em primeiro lugar, o Reino do Norte, você deve lembrar disso na última aula, foi dominado em 722, se eu não me engano. Houve a invasão assíria no Reino do Norte. Então, o Reino do Norte foi dominado pela Assíria, enquanto que o Reino do Sul, depois daquela divisão, né, após o reinado de Salomão, ele continuou vivendo sem uma dominação. Mas a primeira dominação externa, que a gente pode chamar assim, foi dos assírios em 722 a.C. Quando foram alguns anos depois, né, pouco mais de 100 anos depois, em 586, o Reino do Sul também caiu. Foi a invasão babilônica, né, que é muito conhecida, talvez até mais do que a invasão dos assírios, porque é a partir dali que a gente lembra, por exemplo, da história de Daniel, né? Pessoas do reino de Judá foram deportadas e foram levadas para a Babilônia, né? Os babilônios tinham um tipo de dominação diferente, eles não eram tão cruéis militarmente, a estratégia dele era mais cultural. Por isso que eles pegaram, né? Eles basicamente a estratégia deles foi a seguinte: quais são as mentes mais brilhantes do povo de Israel? Eu quero elas. Eu não quero trabalho escravo, eu não quero, né, dominar, gerir a mão de obra, eu quero as mentes. E aí por isso que nessa leva chegou lá Daniel e seus amigos, né? Você conhece a história de Daniel. Foi nesse contexto do exílio babilônico. Inclusive, é interessante, de repente um dia a gente faz uma série aqui sobre Daniel na igreja, né? Mas é interessante pensar como os babilônicos eles se assemelham às estratégias ideológicas, né, que a gente vê em nossos tempos. Por exemplo, as estratégias de envio para as universidades, eles não querem, né, as estratégias revolucionárias atuais, eles não querem mais dominar as massas de manobra, a mão de obra da população. Eles querem pegar as mentes. Então, eles, em vez de pensarem numa revolução, né, do proletariado, eles entram nas universidades e dizem: eu quero pegar as grandes mentes e através dessas mentes eu vou transformar a sociedade segundo o que eu penso, né? Inclusive,
começam a dar nomes diferentes, né? Hoje nas universidades a gente vê os famosos nomes sociais, foi isso que os babilônicos fizeram, né? Agora vamos chamar Sadraque, Mesaque e Abdinego. Então tem coisa muito interessante aí no livro de Daniel, mas isso é um parênteses aqui. E o fato é que foi justamente nesse período aí que houve, por exemplo, essa deportação, né? Foram ali 70 anos do cativeiro babilônico e pouco depois a gente viu que os babilônicos também caíram, né? Uma sucessão de domínios políticos. E quem foi que assumiu o controle mundial? Quem lembra? Assírios, babilônicos, depois veio um povo aí que passou a dominar o mundo e que, consequentemente, passou a dominar Israel. Alguém lembra? Para ver se vocês estão dominando mesmo ou se vocês só estão enrolando. Antes teve um de Roma. Império Persa, exatamente. E tem um nome famoso aí, né? Que foi um nome de um governante do Império Persa que foi fundamental para a história do povo de Deus, né? Não sei se vocês vão lembrar desse nome. Ciro. Lorraine está respondendo tudo, inclusive no grupo de vida essa semana, ela ganhou a competição lá que DJ fez. Teve uma competição, saiu todo mundo brigado do grupo depois da competição. Brincadeira, teve a competição, mas não brigaram não. E é assim, gente, o Ciro é importante porque justamente foi quando Ciro entrou e passou a dominar vários povos, inclusive os judeus, em substituição aos babilônicos, né, que estavam no poder mundial. Ciro também já teve uma outra maneira de governar, né? Diferentemente dos babilônicos, que exilaram uma parte da população, Ciro disse, não, eu não quero dominar vocês dessa maneira. Se quiser, voltem lá para a terra de vocês. Inclusive, vão reconstruir um templo lá que tinham sido destruído, porque o templo de Salomão, né, foi destruído pelos babilônicos. Os babilônicos tiveram uma atitude relativamente cruel com o povo, não no sentido de dominação, de escravizá-los, mas de destruir o principal centro de adoração deles, que era o templo. Então, na invasão babilônica, o templo de Israel foi destruído. E quando Ciro retomou a dominação, né, ou melhor, tomou conta da dominação de Israel, ele disse, não, podem voltar para a terra de vocês, inclusive podem reconstruir o templo. Eu apoio a reconstrução, de algum modo, estão liberados para reconstruir o templo. Né? E aí foi nesse contexto que o povo voltou, aquele contexto ali da época de Esdras, Neemias, a reconstrução dos templos, a reconstrução dos muros de Jerusalém. Né? Então, Ciro pensava mais ou menos o seguinte, paguem os impostos e está tudo certo, não quero vocês aqui na minha terra não, voltem para a terra de vocês, cada um no seu quadrado, né? Eu quero só que vocês paguem os impostos altos, pesados, mas não precisam ficar aqui com a gente não. E aí o que aconteceu, gente? O Império Persa passou a dominar. E é mais ou menos nesse contexto, aí, nessa época, que o relato do Antigo Testamento se encerra. Quando a gente pega Malaquias, né, o último livro lá do Antigo Testamento, a gente vê o povo já voltando para a terra, o templo já sendo reconstruído ali, ou até alguns relatos do templo depois da sua construção. E aí é mais ou menos assim que o Antigo Testamento acaba. O templo construído, só que era um templo que não tinha a mesma formosura, a mesma imponência que o templo de Salomão. Então isso deixou um tipo de saudosismo no povo. Então o Antigo Testamento acabou com um quê de frustração. Porque, ok, eles tinham voltado para a terra, eles tinham reconstruído o templo, mas eles ainda continuavam sem o Messias. A promessa ainda não havia se cumprido. E as coisas estavam meio mais ou menos porque o templo ainda não havia sido... não havia retomado o poder e a glória que havia no templo de Salomão. Não só o templo, mas o próprio poder de Israel. Israel não era mais quem foi nos tempos de Davi, nos tempos de Salomão. Então, o Antigo Testamento acabou mais ou menos nessa atmosfera. E aí, quando a gente chega no Evangelho de Mateus, a gente já vê o mundo não mais sob dominação persa, o mundo já estava sob dominação romana, como o DJ falou. E aí a gente se vê depois de um período de mais ou menos 400 anos, onde muitas mudanças no mundo aconteceram. Mudanças culturais aconteceram. Por exemplo, eu vou falar isso daqui a pouco. As sinagogas que antes não existiam já eram uma realidade muito presente no meio do povo de Israel. Né? E aí a gente vai entender o porquê as sinagogas surgiram.
A divisão dos grupos políticos, como os fariseus, saduceus, essênios, zelotes, que antes não existiam, agora eram uma realidade no mundo em que Jesus veio. Então, quando a gente percebe esses fatores, fica muito fácil perceber quão importante é a gente refletir nesse período testamentário, mesmo que não seja um período descrito nas Escrituras, né? Como eu falei, a gente tem uma cautela de avaliá-lo, porque a gente vai para certos relatos históricos sabendo que eles não são inspirados como nós cremos que são os relatos do Antigo e do Novo Testamento. Então, é fundamental a gente entender o que aconteceu nesses 400 anos para que a gente consiga entrar no mundo em que Jesus nasceu e viveu, entendendo o que aconteceu nesse período. Entendendo, né, simplesmente que os fariseus, os saduceus, as reuniões nas sinagogas não foram coisas que aconteceram do nada. Não foram coisas que vieram de um dia para a noite. Tudo isso teve uma explicação histórica, né, contextual. Mas aí, só para contextualizar ainda mais, vamos falar aí sobre a diáspora. Pode passar aí 2 slides. Após o exílio babilônico, né, surgiram os judeus da diáspora, que é justamente os judeus dispersos. Então, foi um tipo de judeu que, mesmo quando Ciro autorizou a volta deles para Jerusalém, para Israel, para Palestina, vamos usar esse termo aqui, Palestina, como aquela região ali onde os judeus habitavam, para ficar mais fácil, um termo mais genérico, aconteceu que alguns judeus disseram: eu não vou voltar não, eu já estou bem aqui na Babilônia, lembre-se da história de Daniel. Daniel chegou na Babilônia, galgou postos, virou um importante governador político naquela região. Então, houve casos semelhantes ali naquela época, né? Daniel foi um deles, né? Mas houve casos semelhantes de pessoas que foram deportadas e começaram a constituir a sua vida ali naquele novo mundo. Então, muitas pessoas pensaram: não vou voltar. Eu vou voltar para quê? Para a Palestina. Né? Eu estou já com a minha vida estruturada, meus filhos já cresceram aqui. Né? A gente vai ter que reconstruir aquela cidade agora, depois de tudo que ela viveu, reconstruir a cultura. Então, eu não vou voltar, não. E esses foram justamente os conhecidos judeus da diáspora. Né? Comenta-se que em certo período, né, ali dos 400 anos, e até no período em que Jesus veio, talvez mais da metade dos judeus não habitavam na Palestina. Estavam espalhados, né, nas regiões próximas, por conta dessa experiência que eles já tinham de ir e vir, de ser dominado. Então, eles até tinham na cabeça mais ou menos uma ideia, tipo assim: eu vou voltar para que depois a gente ser dominado de novo e acontecer outra coisa, então deixa eu viver a minha vida aqui. Foi justamente nesse contexto, gente, que algumas coisas começaram a acontecer. Né? Eles disseram: eu não vou voltar para a Palestina, mas eu sou judeu, eu creio no Deus de Israel. Então, eu preciso começar a criar alguns mecanismos para manter a minha fé. Né? Preciso começar a ter algumas práticas para que eu não perca a cultura religiosa do povo de Israel. Então, por exemplo, eles começaram a se aprofundar ainda mais na Torá por conta desse receio de ser desconectado da cultura da qual eles vieram. Foi nessa época que as sinagogas começaram a crescer. Por quê? Porque, lembre-se, o templo tinha sido destruído. E o templo era o local oficial onde havia ali a crença de que Deus estava naquele local. Deus habitava no templo, assim como ele habitou primeiro na Arca da Aliança, enquanto eles estavam nos tabernáculos. O templo era como se fosse um tabernáculo institucionalizado, oficial, onde ninguém mais ia precisar ficar andando com ele, né, movendo. Só que quando o templo foi destruído, né, na invasão babilônica, um sentimento surgiu mais ou menos assim: e se quando a gente reconstruir, eles destruírem de novo? A gente vai ficar sem ter um lugar para adorar, a gente vai ficar nessa insegurança, né, de saber como viver a experiência da fé. Então, a partir daí surgiu uma ideia, dizer: olha, vamos criar pequenos centros comunitários de adoração que permitam a gente, inclusive que mora em lugares distantes da Palestina, poder ter uma experiência de ensino, de reunião, de oração. Eles tinham a clareza de que as sinagogas não eram o templo. As sinagogas não habitavam, Deus não habitava ali, como eles acreditavam que habitava no templo. Mas, pelo menos, era um local onde eles poderiam vivenciar algumas experiências religiosas
que eles viveriam no templo. Então, a partir dali, as sinagogas começaram a se multiplicar, e aquilo foi um instrumento bem prático, né, cultural, que eles criaram, para que as experiências religiosas não se perdessem, mesmo eles não estando mais vivendo na Palestina ou naquela região próxima. Até porque você lembra, né? Eles iam uma vez por ano, os judeus da diáspora, para Jerusalém, para festas como Páscoa, Pentecostes, né? Quando a gente lê o relato bíblico de Pentecostes, por exemplo, a gente lembra que Atos 2 fala que judeus de toda a região, né, da Cilícia, da Galácia, foram a Jerusalém justamente para celebrar aquela festa. E aí eles diziam, o raciocínio era mais ou menos o seguinte: eu vou uma vez por ano para Jerusalém, então a gente tem aquela experiência ali, mas em outros momentos, né, eu vou para sinagoga. Quando eu não puder ir para Jerusalém, é uma viagem, tem custos, etc. E aí foi aí que começou a se desenvolver essa cultura, né, que a gente vê na cultura da sinagoga. Salmo 137, você pode abrir. Esse salmo ele resume um pouco do sentimento que os judeus pós-exílio babilônico e até pós-retorno à Palestina, depois da liberação persa, o sentimento que eles carregavam, né? Salmo 137. Eu não vou ler todo aqui. Quer dizer, tem 9 versículos, dá para a gente ler. Não é longo. Ele diz assim, ó: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Então, eles estavam longe, eles estavam fora do contexto cultural e social no qual eles foram criados, mas eles tinham uma certeza e uma convicção muito forte. Eu não posso me esquecer de Jerusalém, eu não posso me esquecer de Sião, né, o Monte Sião, que representava a adoração para eles. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam: arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Filha da Babilônia, você que será destruída, feliz aquele que lhe retribuiu o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Então você vê a ira, né, que o salmista tinha diante do arraso que foi a tomada da Babilônia, né, o quanto aquilo prejudicou a experiência deles. Então isso é um pouco do sentimento que eles carregavam após aquelas experiências. Pode passar aí um slide. Essa imagem que vocês vão ver, elas resumem, eu diria, 5 pontos, 5 palavras-chave que os judeus carregavam, né, nesse período da história, e que de fato é impossível compreender quem eram os judeus sem a gente entender que palavras são essas e o que elas significavam para eles ali. O monoteísmo era uma distinção única, né, para aquele povo, porque entre uma população, um mundo onde todos adoravam muitos deuses, o povo de Israel era talvez um dos únicos povos que tinham somente um Deus a quem eles adoravam. Então isso era uma marca muito forte, né? Eles diziam: nós adoramos o único Deus e o único Deus verdadeiro. Uma outra marca aqui era a questão da eleição, né? Eles criam que de fato Deus havia os escolhido para serem luz do mundo, né? E aqui sobre a eleição tem uma palavra interessante, porque nós cremos na eleição, né? Nós somos uma igreja reformada e uma das marcas de uma igreja reformada é crer na eleição, porque a Bíblia é muito clara quanto a isso, né? Palavras semelhantes é a predestinação, o fato de Deus soberanamente escolher aqueles quem vão responder com fé. Só que tem uma coisa que talvez seja uma das tentações de igrejas reformadas,
e que talvez a história de Israel nos ajude a entender como entender a eleição, é que o erro de Israel ao entender a eleição foi entender a eleição de uma maneira egoísta. O que é entender a eleição de uma maneira egoísta? É acreditar que a eleição é somente uma resposta para o meu problema pessoal. Ou seja, Deus me escolheu, eu fui alcançado soberanamente pela graça e respondi mediante a fé, que é um presente dele. Né? Aí você diz, não, mas a fé é um dom, a fé, a pessoa tem que responder com fé, mas a gente lê em Efésios que a fé é um dom. Ou seja, se Deus não dá a fé, nós não temos como responder com fé. Então, a Bíblia é muito clara quando fala da ação soberana de Deus em relação à salvação na vida de alguém. A salvação pertence ao Senhor. Jonas reconheceu isso, né? A gente viu. Só que, qual foi o erro do povo de Israel? Que Jonas, inclusive, é talvez o maior exemplo, né? Ele acreditou que a salvação era algo meio que posse dele agora. Ele achou agora que a salvação era em favor do seu próprio benefício. E foi justamente esse um dos erros de Israel, porque quando Deus chamou Israel e elegeu Israel, ele chamou Israel para ser luz para as nações. Só que Israel, ao longo da sua história, acabou se tornando luz para si mesmo. Jonas é um grande exemplo disso. Quando eles foram chamados para exercer a sua vocação profética para um povo que carecia de misericórdia, o que é que Jonas fez? Vou para o outro lado. Então, eleição é um fato, é uma doutrina bíblica, é algo que é até difícil quando a gente conversa com pessoas que não, porque a predestinação está na Bíblia, meus irmãos. Leia Romanos, Paulo é muito claro. Agora, eu percebo uma tentação que nós podemos carregar, que é acreditar, olhar para a predestinação como algo egoísta. E, na verdade, o que Israel precisava entender era, eu não fui eleito para o meu próprio benefício, eu fui eleito para abençoar o mundo. Eu fui eleito para que, através de mim, Deus me alcançou. E o próprio capítulo 2 de Efésios, que é muito usado, ele ilustra isso muito bem. Fui salvo pela graça mediante a fé, não por obras, para ninguém se glorie, mas as boas obras, que as boas obras se referem a tudo que um cristão faz para que o nome de Deus seja glorificado e para que pessoas sejam abençoadas. Porque normalmente a gente costuma associar boas obras com ação social, né? Ação social pode ser um dos frutos das boas obras. Mas boas obras é uma vida toda sendo vivida na presença de Deus e para a glória de Deus. Então, boas obras é amar minha família, boas obras é ler a Bíblia, boas obras é ajudar o pobre, boas obras é ajudar quem precisa, boas obras é pregar o evangelho. Então, boas obras é tudo que está no pacote que envolve viver como um cristão nesse mundo. E as boas obras servem para que as outras pessoas olhem para nós e glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, a nossa eleição é confirmada e vamos dizer assim, de algum modo, valorizada na medida em que nós entendemos que nós fomos eleitos para a bênção do mundo. Eu fui eleito para ser luz para as nações. E é isso que Israel não entendeu. E é por isso que Israel sofreu tanto. Porque Israel olhava para si, não, nós somos eleitos de Deus, e aí eu vou viver a minha vida, eu vou viver do meu jeito, e aí Deus enviava, né? Os exílios, gente, os exílios são Deus enviando, de algum modo, um jeito para Israel acordar. Acordem, vocês precisam entender que vocês estão vivendo de maneira muito distante daquilo que eu propus. E os exílios foram esses instrumentos. Eu tenho que correr, gente. Nem comecei a aula ainda, né? Porque tem muito assunto aqui interessante. O templo não preciso nem falar, né? Deus habitava ali, e ali eles criam que era um meio deles se encontrarem com Deus, né? Deles viverem essa experiência mais profunda. A terra, porque lembra o que é que Deus prometeu para Abraão? Vou te dar uma grande descendência e vou te dar o quê? Uma terra, para ali vocês crescerem. E a Torá era a palavra de Deus, né? Era o livro no qual eles criam que Deus falava com eles e que eles podiam ser instruídos. Aí eu vou tentar dar uma corrida aqui agora, que eu vi o horário já, ainda tem um bocado de coisa para conversar. Sobre o domínio pagão. Então, vê só para você se situar historicamente. Babilônicos, depois vieram os persas. Como é que foi? Em que momento da história os persas entraram aí em jogo?
539 a 331 a.C. Foi aqui, né, que houve autorização de retorno dos judeus à terra pelo rei Ciro, e aqui é quando se encerra o relato do Antigo Testamento, certo? Que a gente pega lá Malaquias, é mais ou menos nesse contexto. Então era a Pérsia que estava dominando no pedaço. Só para eu ver se tem alguma coisa importante aqui para comentar com vocês. Não, acho que tudo eu já falei aqui. E aí, uma coisa que eu também já comecei falando, mas para ficar aqui didaticamente, né, como eu coloquei, tá preto, não tá dando para ler bem, mas está dizendo assim, ó, fonte de informações do período intertestamentário. Eu falei para vocês que no cânon bíblico, vocês, só para deixar claro também, a gente usa esse nome cânon, e só para explicar para vocês o que significa, né? Algumas pessoas perguntam o que significa o cânon. Cânon, numa tradução para o português, pode ser traduzido como régua de medir, né? E no final das contas, a ideia era mais ou menos o seguinte: eles usavam uma régua de medir no sentido não físico, não literal, mas uma régua de medir se aqueles livros que estavam sendo analisados, eles estavam dentro dos limites para serem aceitos dentro do cânon bíblico. Então, eu vou falar aqui especificamente dos livros do Novo Testamento, mas que se aplica ao Velho também, ao Antigo. Quando eles foram decidir, eu não sei se vocês sabem disso, mas o Novo Testamento só teve o cânon, ou seja, os livros que comporiam o Novo Testamento fechados. Alguém tem uma ideia de quando foi que isso aconteceu? Pode chutar. Em que ano isso aconteceu? Mais. Alguém tem ideia? 399 depois de Cristo. Ou seja, 300 só. Ou seja, é uma informação interessante. Durante 400 anos, a Bíblia, como nós conhecemos do Novo Testamento, ainda não havia sido, vamos dizer assim, fechada. Então, aí você pergunta, mas o povo não lia? Não lia. Justamente foi esse período que o povo usou para que, em meio às experiências da igreja, certos livros fossem rejeitados e certos livros fossem confirmados, dizendo: esse livro aqui é profético, esse livro aqui é canônico, esse livro aqui é inspirado. Então, haviam vários requisitos. Um deles era justamente o testemunho da igreja, dizendo: olha, esse livro aqui, de fato, tem circulado e ele tem sido usado com poder transformador para mudar a vida das pessoas. Esse era um dos requisitos, não o único, né? Outro requisito era a questão apostólica. Ou ele ter sido escrito por um apóstolo, ou ele ter sido escrito sob supervisão apostólica. Por exemplo, o Evangelho de Marcos. Marcos não foi um dos 12. Marcos entrou no meio da história ali, né? Como influência depois da fé estar crescendo, João Marcos entrou nas viagens missionárias, mas não foi um dos 12. Mas ele escreveu sob supervisão apostólica, né? Pedro ajudou muito, Paulo ajudou Marcos também nesse processo, Pedro especialmente. Então, assim, voltando aqui, falando do cânon, né? Ele teve uma formação, levou anos para que isso acontecesse. Mas, no período intertestamentário, a nossa fonte de informação são especialmente a literatura dos Macabeus. Você já deve ter ouvido 1ª e 2ª Macabeus, que os católicos usam e nós não reconhecemos como canônicos, mas nesse sentido a gente pode usar como livro histórico. As obras de Flávio Joséfo e os relatos talmúdicos. O que são os relatos talmúdicos? São relatos que os judeus dos primeiros séculos começaram a transformar em coisas escritas, tradições orais que vinham sendo carregadas nos últimos séculos. Então, são relatos que até hoje você pode encontrar aí relacionados à tradição judaica. Aí vamos avançar aí um pouquinho. Só que tem um império que eu falei, que eu não falei, que a gente não pode deixar de lembrar, né? Que é o Império Macedônico, grego, né? Que tem o seu grande nome como Alexandre o Grande. Você certamente já ouviu falar. E ele veio justamente aí pós-persas e antes romanos. Mas Alexandre, por exemplo, não é citado na Bíblia justamente porque ele veio nesse intervalo dos 400 anos. E a gente vai encontrar Ciro, a gente vai encontrar Pilatos, vai encontrar os imperadores romanos na Bíblia, mas a gente não encontra Alexandre o Grande justamente porque foi nesse período intertestamentário. Mas ele teve tanta influência
não só no mundo, mas de algum modo até na vivência do povo judeu, que nós não podemos deixar de lembrar dele. Por quê, gente? Alexandre o Grande, além de um grande militar, ele tinha um aspecto muito interessante que era a cultura helenista, né? A cultura grega, que serviu como influenciadora de muitas e muitas nações naquela época. Inclusive, foi nessa época, a partir de 332 a.C., quando o Império Macedônico tomou a Pérsia, né, e passou a se tornar o império vigente, que começou a haver uma transição de língua. Porque até então, né, por exemplo, no contexto de Israel, o hebraico já estava perdendo a força, o aramaico já tinha ganhado muita força pela influência babilônica. Só que quando o Império Grego passou a dominar o mundo, o grego passou, nessa época, ou seja, mais ou menos 300 a.C., passou a se tornar o inglês dos nossos tempos, né? Ou daqui a pouco, talvez, o chinês, né? Daqui a algumas décadas. Espero que não, mas, a probabilidade é alta. E aí, irmãos, a partir desse momento que a gente viu a tradução, por exemplo, da Septuaginta, que é justamente a tradução do Antigo Testamento para o grego. Foi nesse contexto aqui, quando o grego se tornou a maior língua falada do mundo, que se demandou, vamos traduzir o hebraico, né, o Antigo Testamento, a Torá, para o grego. Né? Inclusive, Jesus leu a Septuaginta. A Bíblia de Jesus, né, oficial, que mais circulava naquela época, já era o hebraico no grego. Então, a Septuaginta foi a Bíblia que Jesus leu, provavelmente, na maior parte do tempo, mesmo ele sabendo falar hebraico e aramaico, mas a Septuaginta era o que rolava ali em boa parte daquela região. Então é interessante notar a influência, né, cultural daqui de Alexandre o Grande, né, inclusive no povo de Israel. Só que aconteceu uma coisa, gente. Alexandre o Grande morreu cedo, né? Quem conhece um pouco da história dele sabe que ele teve como se fosse assim, decolou rapidamente, ele teve uma influência meteórica, assim, o exército dele cresceu muito, só que ele morreu cedo. Morreu muito cedo, morreu jovem. E o que aconteceu? Quando ele morreu, o império dele estava dividido em 4 exércitos, e desses exércitos tinham 4 grandes generais, então eram 4 grandes lideranças. E aí, quando ele morreu, não teve conversa. Eles não conseguiram se resolver lá, não surgiu uma liderança unificada, e daí surgiram praticamente 4 novos impérios e novas lideranças, que não subsistiu porque não tinha mais a mesma força nem a mesma liderança de Alexandre o Grande. E dentre esses 4 impérios, dentre esses 4 generais, haviam 2 que interessam mais a gente, que é Seleu e Ptolomeu, que geraram os impérios dos Ptolomeus e o império dos Seleucidas. Né? Que basicamente, eu não sei se vai dar para ver bem nessa imagem, eu posso mandar depois para vocês. Mas aí, ó, tem uma listrinha mais grossa que indica o Império Ptolomeu e uma listinha mais fina que indica o Império Seleucida. O Seleucida está mais para cima, né? E o Ptolomeu está mais para baixo. Depois eu posso mandar porque não está dando para ver bem a imagem. Mas em resumo, esses 2 impérios ficaram disputando o território, disputando as regiões, e Israel ficou ali no meio. Uma época ficou sob domínio Ptolomeu, depois o Império Seleucida ganhou força e passou a exercer influência ali também sobre o povo de Israel. Só que tem um nome que é fundamental nessa história toda, que se chama Antíoco Epifânio. Né? Foi um governador, o imperador Seleucida, que veio ali em certo período, ali antes da vinda de Cristo, antes da tomada do Império Romano, e que ele não teve uma boa relação com o povo de Israel. Né? Ele, de fato, não apenas dominou, cobrando taxas e impostos, como os outros imperadores faziam, mas ele não estava muito afim de manter o povo de Deus com liberdade de adorar, como os outros estavam permitindo. Então ele veio e proibiu a circuncisão. Então esse negócio de circuncisão ninguém mais vai circuncidar. A observância do sábado, ele começou a impor restrições para que o sábado fosse observado. E chegou a um ponto de queimar cópias da Torá publicamente e
de proibir sacrifícios no templo, né? E todos que tentavam desobedecer aquelas ordens eram mortos, né? Era, de fato, uma perseguição religiosa que ele passou a imprimir. E houve 2 eventos aqui que foram o estopim, né? Vamos dizer assim. Acho que é a melhor palavra. Em 168 a.C., Antíoco Epifânio, porque houve outros Antíocos da família, então esse é o quarto, que é conhecido como Antíoco Epifânio. Ele ordenou o encerramento do culto judaico no templo e, não só isso, transformou o templo em um templo pagão. E nesse templo, um ano depois, em 25 de dezembro, né, data que a gente celebra o Natal, ergueu um altar a Zeus, que era o principal deus do panteão grego, dentro do templo de Jerusalém, e sacrificou um porco no altar, gente, que era um dos animais mais imundos para o povo judeu. Então imagina isso para um judeu daquela época. Não foi apenas uma perseguição, foi uma humilhação, foi um escracho, né? Foi de fato uma coisa que a gente não consegue nem traduzir em palavras o sentimento que aquele povo teve. O que é que isso gerou? Revolta. Não tinha como, né? Ele estava pedindo isso, né? Ele provavelmente fez isso querendo provocar os sentimentos mais animais dentro de cada judeu. E um sacerdote já idoso, chamado Matatias, quando ele recebeu essa ordem de sacrificar, de realizar um sacrifício impuro a um deus pagão dentro do templo de Jerusalém, ele se recusou e matou o judeu que fez no lugar dele. Ele disse, eu não vou fazer não. Aí disseram, tá bom, então a gente vai chamar outro sacerdote. E aí, quando ele viu outro sacerdote fazendo isso, ele matou aquele sacerdote e matou o soldado que haviam sido designado para fazer aquele ato. E aí, depois daquilo, ele fugiu para o deserto, ele tinha 5 filhos, e com esses filhos e pessoas conectadas ali, aquela família, ele formou um exército de rebeldes contra aquele governo, né? Só que no ano seguinte, logo depois, ele faleceu, mas ele deixou um legado ali, e um dos filhos dele, chamado Judas, foi conhecido como Judas Macabeus, se tornou a liderança daquele exército. E apesar do tamanho pequeno daquele exército, da improbabilidade de êxito, aquele exército conseguiu vitórias notáveis contra o exército dos Seleucidas, né, contra aqueles que estavam tentando dominá-los. E depois de 3 anos da profanação do templo, Judas Macabeus tem relatos históricos disso, entrou em Jerusalém de uma maneira muito semelhante como a que Jesus entrou, né, sendo aclamado, né, a gritos de Hosana e montado em um cavalo, né, ou seja, com aspirações messiânicas ali, muitos talvez acreditando que ele poderia ser um Messias. Ele purificou o templo, ele retirou as imagens dos ídolos ali, e foi nesse momento que foi estabelecida uma nova festa que é conhecida até hoje como Hanukkah. Talvez você já tenha ouvido falar essa festa que os judeus comemoram até hoje. E pouco depois, alguns anos depois dali, em 142 a.C., eles conseguiram tirar por completo o governo seleucida daquela região. Ou seja, foi um dos poucos momentos da história que Israel voltou a vivenciar a sua experiência sem um governo externo, sem dominação, sem escravidão. Só que acontece que, de maneira objetiva aqui, esse período de independência judaica durou mais ou menos 80 anos, de 140 a 60 a.C. E 1ª e 2ª Macabeus tem, que não está aqui nas escrituras, né, como a gente já explicou, mas lá tem informações sobre esse período. Se você quiser ler como relato histórico, é uma fonte possível para informações. Só que por questões de disputas internas, esse poder também não perdurou muito, ele foi se enfraquecendo, eles não conseguiram se unificar em torno de uma liderança, e ele acabou perdendo força. Foi justamente quando, no meio dessas disputas, um dos grupos pediu ajuda a Roma, que já estava despontando como a maior nação da época. Só que Roma se aproveitou daquela fragilidade e disse: a gente vai dominar Israel também. Em 63 a.C.,
Pompeu Magno, né, uma das lideranças militares de Roma, ali daquela época, entrou em Jerusalém e agora decretou que Jerusalém, Israel, a Palestina era domínio de Roma. E foi nesse ano, 63 a.C., que o domínio de Israel, ou a independência de Israel, chegou ao fim, mais uma vez, né? Que já era comum para eles, né? Assírios, babilônicos, persas e agora Roma, ou seja, não era muita novidade, eles já estavam acostumados com as transições, né, políticas. Só que Roma tinha um governo interessante. Roma tinha um governo híbrido. Você deve lembrar de nomes como Herodes. Lembra de Herodes? Herodes não era romano por essência. Herodes tinha algum tipo de ligação, como é que eu posso dizer, com os sacerdotes de Jerusalém. Tinha alguma relação familiar. Então, o que é que Roma fazia? Ele identificava politicamente aquela região e dizia: a gente precisa pegar alguém de dentro, mas alguém que não esteja comprometido, tão comprometido com os judeus. Ou seja, é o famoso fantoche político. E aí Herodes é um dos exemplos disso. Pilatos também se tornou um governador. Eles colocavam pessoas que tentavam, depois a gente viu que não deu muito certo, mas tentavam manter uma relação política com o povo, mas eles devotavam realmente fidelidade a Roma, né? Herodes o Grande, porque Herodes também tiveram vários, né? Você sabe que foram uma família que foi se perpetuando no poder. Herodes o Grande foi o primeiro responsável ali pela liderança política naquela região da Palestina. E Herodes, inclusive, era um dos descendentes dos Macabeus, a quem a gente acabou de falar. Então, eles usavam essa relação aí histórica para tentar manter um tipo de relação pacífica com o povo judeu. E, inclusive, o governo romano, sabendo, né, de como eles precisavam dominar, inclusive eles designavam até o sumo sacerdote. Então, lembra de Anás, Caifás? Lembram desses nomes? Eles eram indicados pelo governo romano. Por isso que eles devotavam tanta lealdade a Roma e não, de fato, aos interesses do povo judeu. E assim, gente, para a gente caminhar aqui para o final, Roma, de uma maneira bem objetiva, apesar dessas nuances políticas mais amenas que eles tentavam, eles tiveram uma dominação muito dura com o povo de Israel, né? Eles aumentaram muito os impostos. Eles tinham algumas coisas assim que eram humilhantes para o povo de Israel. Você certamente deve lembrar que quando Jesus fala: se alguém vem e te pede para andar 1 milha, anda 2. Você sabe por quê ele deu esse exemplo? Porque os soldados romanos, eles tinham direito, debaixo da legislação do Império, de onde quer que eles fossem, que fossem uma região dominada pelo Império Romano, ele poderia chegar e dizer assim: fulaninho, vem cá, me ajuda a pegar esse saco de cimento e levar 1 milha daqui. Era uma lei, ou seja, quem estava debaixo do Império Romano, não importa o que a pessoa estivesse fazendo, se um soldado romano ordenasse essa ação, ele tinha que ir lá cumprir. Então isso acontecia de maneira recorrente. Isso era uma humilhação para o judeu. Imagina, ele estava lá trabalhando, estava lá fazendo as coisas da tua vida e chega um soldado romano e diz: para tudo, agora você vai estar a serviço de Roma. Então, quando Jesus usa essa expressão, ele justamente usa uma questão cultural muito forte que havia naquela época, que trazia para o judeu um sentimento de humilhação. E Jesus olha e diz: olha, se te pedirem para andar 1, anda 2. Inclusive, dá para perceber o caráter, vamos dizer assim, muito peculiar que Jesus lidava com a dominação de Roma. Ele, de algum modo, de fato mostra quanto a dinâmica do reino de Deus era diferente da dinâmica do reino dos homens. Porque se Jesus, de fato, viesse para impor a espada, ele diria: não, não aceite isso não. Não aceite não, a gente vai começar essa briga agora. Então, nuances como essa, né, entender o contexto cultural da época, nos ajuda a entender como Jesus pensava em relação à ação do reino de Deus nesse mundo. É algo muito interessante para a gente refletir e entender a mente de Cristo, né, entender como ele pensava essa dinâmica. Mas, irmãos, é isso. Roma, de fato, foi um governo muito difícil para o povo. Eles governavam por meio da força, do medo, eles ignoravam as sensibilidades culturais.
Inclusive, segundo a profecia de Daniel, capítulo 7, né, Roma era a pior das 4 bestas, né, a pior daquelas imagens relatadas nas profecias de Daniel. Então, Roma, de fato, se tornou, né, esse povo que gerou no povo de Israel o anseio cada vez mais urgente, cada vez mais forte pela vinda do reino de Deus. Nessa época do governo de Roma, surgiram 12 movimentos revolucionários em torno da figura de um suposto Messias. Então, assim, o que a gente precisa entender está resumida nessa frase que eu vou ler agora. Você precisa entender essa frase e guardar para você compreender o contexto da época. O Israel a que Jesus veio era uma nação em que tanto esperanças quanto temores eram intensos, até mesmo apaixonados. As pessoas estavam cansadas de sujeição a dominadores pagãos, cheias de anseios pela vinda do reino de Deus e prontas a agir para introduzi-lo. Havia muitas noções conflitantes do que a nação poderia presenciar quando Deus finalmente enviasse o seu mensageiro para libertá-lo. Mas qualquer noção de um Messias sofredor estava praticamente ausente. Então, a maneira como Jesus veio cumprir sua missão não estava no radar deles. Eles estavam esperando Judas Macabeus. Eles estavam esperando alguém que viesse com a espada e que fosse cortar a cabeça, literalmente, daqueles governantes romanos. E quando a gente lembra de relatos como esses que aconteceram, a profanação do templo, essa humilhação na tratativa da vida comum que o soldado romano fazia, é fácil a gente se identificar, porque a gente iria querer a mesma coisa. Vamos uma revolução, passa a faca na cabeça de todo mundo, né? Vamos ser os assírios aqui da vez, vamos expor, né, essa nossa raiva, essa nossa luta. Mas não foi assim, irmãos, que Jesus veio, né? A gente vai falar sobre isso na aula que vem. Mas como é importante a gente entender como aquelas pessoas estavam se sentindo, né? Para quando a gente escuta o Sermão do Monte, a gente parar para dizer, caramba, ouvir uma mensagem daquela do Sermão do Monte em meio a um contexto como esse, é um negócio que era para as pessoas dizerem assim, como assim, Jesus? Bem-aventurados os pacificadores. Como é que a gente vai lidar com pacificação em meio a uma realidade dessa, de humilhação? Então, você consegue entender o quanto o contexto cultural ajuda a gente a entender as palavras de Cristo, né? E o quanto contraculturais elas foram naquela época. Resumindo aí, sobre o domínio pagão, né? Pode passar. Aí está um resumo histórico das datas. Então, a partir de 63 a.C., Roma tomou o poder e, a partir dali, de fato, é o período que se inicia o Novo Testamento, né? Jesus não veio, né, em 0 a.C., você sabe, deve saber disso, né? Os historiadores dizem que foi mais ou menos em 6 a.C., se for contabilizar de maneira correta. O povo não era muito bom de matemática, né? Mas já estava bem mais próximo ali do Antigo Testamento. E, gente, tem um tema aqui que eu levaria pelo menos uns 15 minutos para falar. Então, eu vou deixar para a aula que vem, que é a gente falar sobre os grupos políticos de Israel. Está até errado ali, saduceus, né? Saduceus. Essas pessoas, a gente vai ver esses nomes constantemente nas palavras do Novo Testamento. Leia os evangelhos e não vai ter como você passar batido quanto a nomes como fariseus, saduceus, essênios, zelotes, as pessoas comuns que viviam ali naquela época. E aí eu preciso de uns 15 minutos aqui para falar sobre quem eram essas pessoas, qual a origem delas, o que elas criam, porque isso nos ajuda muito a entender o que se passa ali nos evangelhos. Na verdade, sem a compreensão de quem elas são, do que elas criam, do que elas faziam, de como elas viviam, quase um Globo Repórter, né? A gente não consegue compreender bem, de fato, o que se passava e os diálogos, as conversas que Jesus travou ali no Novo Testamento. Então, pretendia falar disso nessa aula, mas na aula que vem a gente gasta um tempo falando sobre isso. Vai ser até bom porque a gente já entra, de fato, no relato do Novo Testamento, já entra, de fato, ali
no momento em que Jesus entrou na história, né, o cumprimento histórico de profecias milenares se cumprindo na história. Só que, como a gente viu, né, uma das coisas que surpreendeu foi que Jesus o próprio Deus propôs uma redenção de uma maneira muito diferente daquilo que as pessoas estavam esperando. E agora, depois desse contexto histórico, fica muito mais fácil a gente entender, né? E aí eu concluo com uma frase que diz assim, ó, que é até de um livro que eu vou deixar como indicação. Foi um período de 4 séculos em que Deus não emitiu voz profética, mas continuou falando na língua dos homens. Deixa eu alterar aqui também. Na língua dos homens, nos bastidores da história. Depois desse interlúdio, estamos prontos para a segunda parte dessa sinfonia. Na verdade, o ponto alto do espetáculo. É por isso que, pode passar para o último slide, Jesus é o clímax, ele é o ponto alto do espetáculo, né? A gente chega aqui, depois de ter passado por esses 3 atos, concluímos finalmente a história de Israel. Agora a gente vai entrar na história do novo Israel, né? Do novo Israel que agora, pela fé, de fato são todos aqueles que creem em Jesus, e inclusive o antigo Israel não tem boquinha. Ele não tem, nós não cremos que eles têm um passe livre, não, gente. Se não for por Cristo, eles não têm esperança. Eles precisam chegar a Deus e continuam precisando chegar a Deus por meio de Cristo. Nós não cremos que Deus dividiu a história, como alguns da teologia dispensacionalista acreditam, que Deus agora continua com um caminho com Israel e agora segue um outro caminho com aqueles que creem em Jesus, que são gentios. Não. Israel, na verdade, teve o grande privilégio de fazer parte da história de Deus, ou seja, eles receberam tudo aquilo que eles podiam, inclusive culturalmente, para que quando Cristo chegasse, eles tivessem condições de dizer, era isso. Então, só para deixar claro para vocês, Israel continua na igreja. Israel não está seguindo não está seguindo a história deles sozinha, sem Cristo, né? Porque muitas pessoas acreditam isso. Não, Israel continua sendo um povo de Deus e a igreja é outro povo de Deus. Não. Leia Romanos e você vai entender o que Paulo fala sobre o que é o povo de Deus. É o povo que é unido por meio de Cristo. E Israel também precisa seguir essa rota. Então a gente chega aqui, finalmente, encerrando aí o 3º ato e entrando agora na nova aliança. E a partir da semana que vem a gente vai começar a realmente mergulhar agora nos evangelhos, na pessoa de Cristo e na consumação, né, dessa obra de redenção por meio da obra de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então vamos seguir firme aí. Se você está assistindo pela internet também, Deus abençoe sua vida, né? E apareça aqui nas próximas aulas também. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de entender a tua história, de entender o Senhor operando e agindo nesse mundo, entender o quão estranho foi para algumas pessoas ver o Messias se revelando como o Senhor se revelou, o quanto frustrou algumas pessoas diante das expectativas que eles carregavam. Mas nós louvamos a Deus, porque Jesus fez e foi e realizou exatamente o que nós precisávamos, Pai. E é isso que nós queremos continuar entendendo a partir dos próximos encontros. Que isso aumente a nossa fé, que isso nos faça te amar cada vez mais e desejar, Senhor, ser o teu povo, servir ao teu povo, cada vez mais intensamente, porque muitos ansiaram por isso, Pai. Muitos desejaram por isso. E nós estamos hoje aqui vivendo o fruto da obra das tuas mãos, como a Igreja de Jesus. Obrigado por esse privilégio, Pai. É o que nós oramos em nome do teu Filho amado. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até próximo domingo, tá?